conto de hoje é O Espelho, de Machado de Assis. Ele consta na obra Papéis Avulsos, que foi publicado em 1882. Esse livro que eu tenho aqui não é o Papéis Avulsos, é um livro, uma coletânea que tem alguns contos dele somente, mas esse conto, O Espelho, ele foi publicado originalmente nessa obra Papéis Avulsos, de 1882. Como já sabemos, o Machado de Assis, ele faz parte lá da escola literária, o realismo, que foi uma escola assim que uma fase literária que tentou quebrar o idealismo do romantismo, e então o interesse passou a ser transportado mais para as relações sociais, para a nudeza do ser humano em si, para o homem burguês, que é o que Machado de Assis explora. E nesse conto ele fala de vaidade, ele fala de inveja e ele despe a alma humana. Então esse conto diz o seguinte: um homem chamado Jacobina está conversando com 4 amigos numa casa lá no Morro de Santa Teresa. E na verdade são 5 amigos, todos já homens, entre 40 e 50 anos. Somente 4 estão lá discutindo sobre as questões metafísicas, sobre os sentidos transcendentais da vida. E esse outro, Jacobina, ele fica mais distanciado e ele não entra muito na conversa. Então um deles indaga o Jacobina sobre por que ele não entra na discussão. Então aí o Jacobina responde dizendo que essa questão de discussão só traz desentendimento entre as pessoas, então ele prefere ficar de longe. E aí um dos amigos desafia ele a tentar provar esse pensamento dele. Então Jacobina começa a contar um pouco da sua vida, e ele conta um fato de quando ele tinha 25 anos, quando ele se tornou alferes. E aí ele diz que ele começou a andar fardado e toda a família começou a puxar o saco dele. A mãe dele se encheu de orgulho, todas as suas tias, as suas primas, sua família inteira começou a colocar ele nas nuvens. Ele só era chamado na família e na rua de Senhor Alferes. E aí ele diz que no começo ele não se importava muito com isso, ele preferia ser chamado de menino, pelo seu nome mesmo. Mas as pessoas não, você é o Senhor Alferes agora. E então ele foi se acostumando. Ele diz que essa bajulação foi mudando um pouco ele. E aí ele começa a defender que uma teoria da alma humana. Ele traz uma nova teoria da alma humana. Ele diz que nós temos 2 almas, aquela que é interior, que é a intrínseca, e a exterior, que é essa que ela vai mudando conforme as nossas necessidades na sociedade. Então ele diz que essa bajulação toda mudou a segunda alma dele. Ele começou a se sentir ele começou a se apoderar dessa grandiosidade que a farda lhe trazia diante dos engrandecimentos que as pessoas e seus familiares lhe davam por conta da farda que ele conquistara. E então uma tia dele, que mora bastante distante de sua casa, numa fazenda, convida ele para ir visitá-la e para passar um mês com ela. E ela pede para ele ir fardado. Ele vai fardado, chegando lá, ele é super paparicado também. Eles vão almoçar, vão jantar, ele é sempre o primeiro a ser servido. E nós já vemos aí também uma marca temporal quando ele está na casa da tia. A tia dele tem escravos. Então aí a gente já localiza aí a história de que ela se dá na época da escravatura. E então ele diz que toda aquela bajulação da tia dele, chamando de Senhor Alferes, e a tia dele pegou um espelho super antigo que veio de família, já de várias gerações, um espelho enorme, e colocou no quarto dele. E aí ele diz que ele nunca se importou com esse espelho. Mas aí chega um dia em que a sua tia recebe a notícia de que a sua filha está muito doente, quase morrendo, e precisa se ausentar. Então ele deixou ele tomando conta da fazenda até que ela voltasse. E aí ele começa a dizer que ele ficou muito entediado, ele não suportava mais a solidão. E como a tia dele não estava em casa, ele ficava sem farda. E ele começou a não se sentir mais uma pessoa com identidade por estar sem a farda. Então aí ele assume que a ausência de toda aquela bajulação era o que alimentava a segunda alma dele. Então nós vemos aí uma crítica que o Machado faz, que é escrava da satisfação de sua vaidade para se sentir alguém que existe de fato. Então quando ele não suporta mais a solidão, a tia dele nunca chega, passam os dias, passam as semanas, ela não chega. Então ele
diante do espelho e não enxerga. Ele vê imagens difusas, ele vê linhas disformes, ele não se enxerga naquele espelho, ele não vê a sua imagem, como se, na verdade, isso me fez lembrar um provérbio africano num livro do Miyakoto, né, que diz assim: o macaco ficou maluco de tanto espreitar por trás do espelho. Então o macaco ele se viu no espelho, mas ali ele viu ele mesmo, só que para ele era um outro, era uma outra pessoa. Então ele ficou rodando para trás do espelho, tentando achar esse outro ser que na verdade era ele mesmo. Já no caso do espelho do Jacobina, o espelho refletia o olhar dele que não enxergava a si mesmo, não enxergava ele mesmo. Então assim, desde o início, quando ele começou a defender de que o ser humano tem duas almas, uma interior e uma exterior, que muda de acordo com as nossas necessidades na sociedade, isso já me fez logo remeter a Miyakoto, porque o Miyakoto fala muito de identidade. E então, esse Jacobina, ele percebe que ele não se vê no espelho sem a farda. Então, quando ele põe a farda e se olha de novo no espelho, aí sim ele se enxerga. E então, ele defende mais ainda essa sua tese de que o ser humano tem duas almas. Então, a alma exterior é aquela que nós construímos com essa sustentação da nossa vaidade. Então, ele diz, para muitos a segunda alma é uma farda, para muitos a segunda alma é um carro, é um objeto, não importa. O que importa é aquilo que faz você acreditar que você é o que você quer pensar que é. Então, esse conto, ele fala muito disso, de vaidade. Então, assim, é algo muito próprio do Machado. Ele disseca a alma humana e ele põe para fora a podridão do ser humano. Ele põe para fora o que de fato é o ser humano. Então, ele fala muito de que ele fala em toda a sua obra, é o que fica muito bem claro, que o ser humano, ele é, por natureza, contraditório, ele é, por natureza, superficial e podre. Então é isso, esse foi a minha leitura do conto Espelho do Machado de Assis. E esse conto também está na lista dos livros cobrados no vestibular 2018 da Unicamp. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero deixar um desafiozinho para você, uma pergunta. Eu quero conhecer um pouquinho você que está aí do outro lado me assistindo. Vou fazer uma perguntinha para você que eu não sei qual é, eu selecionei algumas perguntinhas aqui com as quais eu quero conhecer um pouco você. Então, eu vou tirar o papel, eu vou ler a pergunta e você vai deixar aqui nos comentários a sua resposta, tá bom? E aí a gente vai conversando para depois do vídeo. Então, ó, eu vou tirar aqui na sua frente. Tirei esse aqui, que é: veja o filme e leia o livro. Quantas vezes isso aconteceu com você? Então, pessoal, quantas vezes você primeiro assistiu o filme depois que você foi ler o livro? Bota aí pra mim, eu quero conhecer um pouquinho, e aí eu vou falando também um pouquinho sobre a minha experiência com essa situação. Então, um beijo. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, dá um joinha se você gostou, compartilha com os seus amigos e se inscreve no meu canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!